TV Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos falando sobre TDAH e vamos fazer um convite, você acabou de ver no nosso intervalo aí, a campanha Espiritoteca Entregue Páginas de Luz. Graças a Deus estamos muito felizes, a campanha tem sido um êxito, nós já fizemos uma primeira entrega de livro que foi emocionante, né? Inclusive você pode procurar aí no YouTube, no canal da TV, você vai ver a primeira entrega de livro, mais de 500 livros foram entregues na Praça da Sé, em São Paulo, né? Quem esteve presente lá foi o Franklin nessa entrega, e foi emocionante porque formou fila de pessoas querendo um livro espírita, recebendo um livro espírita. Ali tinha de transeuntes, tinha os nossos irmãos moradores de rua, pessoas que estão passando pela dificuldade da drogadição, do crack, uma vez que está ali próximo, né? Tem até uma imagem muito curiosa do irmão nosso que ganhou um livro espírita, sentou na escadaria da Sé e começou a ler o livro, e do lado estava a garrafinha de cachaça ali, né? Então, mostrando a importância desse trabalho, que o livro espírita tem uma força gigantesca, né? Quantas pessoas não foram salvas, né? Da seu próprio desamor, do seu próprio desencanto para com a vida, a partir de abrir as páginas iluminadas de um livro espírita. Então, essa campanha Espiritoteca, Entregue Páginas de Luz, é uma ação muito corajosa da Fundação Espírita André Luiz, que destinou 20 mil livros, abriu mão dos lucros desses livros, para que esses livros sejam entregues para as pessoas que estão necessitadas, em presídios, hospitais, formação de bibliotecas em casas espíritas, ou mesmo em ambientes públicos, como foi essa primeira entrega. Então, por favor, esteja conosco, nos auxilie nesse trabalho, entra lá, acessa mundomaior.com.br, ali você vai ter a possibilidade de fazer a sua doação, né? Arcar com os custos de um livro, para que a gente possa fazer com que esse livro chegue até quem está precisando desta mensagem. Você também pode fazer a sua doação para a campanha Espiritoteca através do 4966-5775 DDD 11. Eu morri de inveja aqui do nosso irmão, o Carlos Neves José Neves, né? Tem Neves duas vezes no nome, olha que beleza. O segredo é não tomar remédios. Eu não tomo remédio, ok? Maravilha, que bênção a sua, meu irmão. Eu também não tomo, pouco, né? Aliás, eu adoro entrar numa farmácia e ver as últimas novidades da drogaria. Mentira, brincadeira. Nós temos também a Vanilda Beltrame, dizendo que acompanha o seu programa na rádio há bastante tempo, que ajudou muito ela, e os filhos, a Isaura Fuso Donaire, indicando o programa para alguém aqui, né? O Edelso Júnior, assim, um pouco, não compreendeu bem essa questão de espíritos de outros planetas, de outro planeta mais evoluído, com dificuldade de adaptação na Terra, né? Com a biologia da Terra. Ele fala que o Kardec tratou disso em uma das suas obras, né? Não deve ser tão fácil não, né? Porque você vem pilotando uma Ferrari e de repente aqui cai num Fusca 1200, lembra do Fusca 1200? Refrigerado a ar, né? Não deve ser nada muito tranquilo, barulhento, enfim. Lígia, o indivíduo que tem o TDAH, ele está fadado a ter má qualidade de vida e insucessos frequentes na sua vida? Não, de forma alguma. É possível trabalhar isso, é possível conviver com isso. Acho que um trabalho multidisciplinar acima de tudo, né? Então, o médico, o psiquiatra, né? O psicólogo, o psicanalista, o psicopedagogo, é muito possível sim ter sucesso e seguir adiante sem qualquer tipo de problema. Mas é importante não ficar só no medicamentoso, né, Lígia? Porque me parece que no Brasil nós estamos enfrentando esse problema, né? As pessoas estão quase que exclusivamente buscando a sua cura no medicamento, né? E é como o doutor falou, a cura não está ali, né? Como ele disse, aquilo mexe com o sintoma e só, né? Acho que a gente precisa buscar outras alternativas, né? E a própria espiritualidade é importante, né? Que seja trabalhada, né? E que se acredite, né? E que se engaje nisso também, né? Então, é importante, até porque o remédio, como o doutor disse também, ele muitas vezes é usado por um período, ele não precisa ser usado sempre, 24 horas, a vida inteira, né? Então, existe essa possibilidade da gente ir para além desse remédio. A Deise está dizendo aqui que sofre muito com... Só que acho que é quase como uma confusão que se faz, né? Ela diz assim, me chamo Deise e sofro muito
com isso, pois sofro de ansiedade devido a essa minha hiperatividade. Não sei mais o que fazer, não consigo dormir. É uma comorbidade que ela está trazendo, né? Isso, eu estava comentando, eu estava lembrando de dizer aqui, porque pelos critérios diagnósticos, é uma coisa interessante, você vai enfiando a pessoa num diagnóstico, né? Então, como a gente fala assim, os pacientes têm que ler os livros, né, para depois poder facilitar o trabalho da gente fazer o diagnóstico. Não, mas pessoas são pessoas. Nós é que olhamos e fazemos a observação do que está acontecendo, que a gente chama de observação clínica. A medicina é uma ciência de observação, ela não descobre nada, ela não inventa nada, ela só interfere quando ela percebe que a própria natureza vai ser mais violenta do que a minha própria interferência. E aí tem as comorbidades. Eu já peguei várias crianças que vêm ao meu consultório, que fazem tratamento para TDAH, vêm com remedicações até no talo, e aí eu vou perguntando o histórico da pessoa, eu descubro que aquela criança tem depressão. Ela não tem TDAH. Não tem o TDAH. Uma criança com depressão, ela tem sintomas muito diferentes do adulto. Uma delas é a dispersão da atenção. Então, às vezes você faz algumas perguntas simples, como ninguém perguntou. Até que idade fez xixi na cama? Até os 7, 10 anos. É com certeza depressão isso. Tem parte do cérebro que não amadureceu. Aí você dá um remedinho que os pediatras dão para enurese noturna, né? Quando a criança faz xixi até mais tarde, é um remedinho para parar de fazer xixi. Qualquer um antidepressivo. E dá só até parar de fazer xixi. Não conta para ver se a criança também vai com alguns outros sintomas. As comorbidades, para mim, é a morbidade, muitas vezes, no diagnóstico do TDAH, é a morbidade mãe da dispersão. Você trata a origem, você tratou o TDAH. Agora, se você elimina todas as outras causas de dispersão da atenção e hiperatividade, e não tem outra coisa a não ser fechar o diagnóstico. Olha, por observação, tratando dela por esses anos todos, conclusão é TDAH sim, porque olha, tá eliminando todas as outras possibilidades, que você não elimina numa consulta, numa sessão e com um remédio. Mas também tem o seguinte, o remédio, ele é muito bom. Se a pessoa tiver, funciona. Eu sou da época em que tem alguns remédios, que eu estava em Franco da Rocha, que a gente pensava assim, puxa, se inventar esse remédio, não, essa é ficção científica. Hoje eu prescrevo a ficção científica, já existe esse remédio. Quem veio de ônibus nem percebeu, mas o motorista é esquizofrênico, não é? Porque os remédios estão tão bons que ele continua estudando, trabalhando, tendo família e tomando seu remédio, que para ele até virou uma prótese, como um dente, um aparelho de ouvido. Para ele vai ter que tomar por toda a vida, como o diabético toma insulina, como o hipertenso toma seu remédio. Mas tem que ser feito um bom diagnóstico para você fazer um bom tratamento que pode incluir ou não medicação. Nas pesquisas aqui para o programa, evidente, a gente monta um programa, não é a nossa especialidade, a gente tem que pesquisar sobre o assunto, né? Eu cheguei a algumas informações, né, em alguns sites que tratam do assunto, matérias, inclusive de veículos bastante renomados, né, que dizem que as pessoas que têm o TDAH têm maiores taxas de outros transtornos, né, psiquiátricos, maior frequência de internações, atendimentos de pronto-socorro, isso em comparação com os indivíduos que não têm o TDAH. Além disso, observa-se aumento nas taxas de consumo de álcool, abuso de álcool, cigarros, de maconha e outras drogas em indivíduos com TDAH. Mais tarde, sofre de depressão, transtorno de personalidade, tem mais chances de se envolver em acidentes, tem altas taxas de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez na adolescência em comparação com os indivíduos que não têm o TDAH. É isso mesmo, doutor? Então, esse acho que é o trabalho do psiquiatra, saber quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Entendi. Porque se você pega um dependente químico, ele, dependendo da quantidade de droga que ele usa por tanto tempo e das fragilidades cerebrais que ele tem, ele vai desenvolver TDAH. Por lesão cerebral. Aí quem veio primeiro? Não, eu uso droga porque eu tenho TDAH. Aí vai ser uma boa desculpa ele continuar usando, mas ele tem 2 diagnósticos agora, né? Que é a tal da comorbidade. Agora, que o inverso também é verdade, Às vezes as pessoas têm a dispersão da atenção, não é TDAH, ela é só ansiosa, ou ela tem um transtorno de ansiedade ou um depressivo, e ela descobre alívio na maconha, por exemplo. Aí ela vai começar a lesar o cérebro dela, ela vai ter TDAH também por lesão cerebral causada pela droga. Por isso que o diagnóstico ele não é assim tão ingênuo como se faz na medicina norte-americana. O diagnóstico nem sei se é um diagnóstico. Quando você fala com uma pessoa, é uma história de vida. Dar nome àquela história de vida é o nome da pessoa, não é o nome de uma doença. O que eu tenho? Você é João.
Você é o André. Qual é o seu diagnóstico? Não é diagnóstico. É a história do André. Sim, sim. Né? Esse é seu queijo que está curando. Sim, né? É isso aí. Nós temos uma ligação, é isso? Ricardo, de São Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Tudo bom, querido? Tudo jóia. Pois não. Eu tenho um filho que tem o diagnóstico de um médico dizendo que ele tem esse transtorno. No caso dele, tem hiperatividade. Mas a pergunta que eu queria fazer é por que é tão difícil realmente eles fecharem um quadro? Você chega na psicóloga, ele não afirma que tem, mas eles levam a crer que tem. E você pega num outro profissional de outra área, também ninguém fecha. Você passa, às vezes, 4 anos e ninguém vai falar que ele tem um determinado problema. Que idade que ele tem, Ricardo? Eu Que tenho idade? certeza que ele tem. Ele tem os problemas de relacionamento, ele tem vários problemas que são bem característicos Do do TDAH. problema. Que idade que ele tem? Ele tem 11 anos, Isso vocês observam desde que idade? desde os 6. Desde os 3 anos. Desde os 6. E aí, Lígia? Eu acho que é muito difícil fechar mesmo, porque existem muitos fatores, né? E o desenvolvimento da criança muda muito, né, ao longo do tempo. Então, por isso que eu acho que tem uma questão de fechar. Mas eu também acho que é importante a gente pensar que, para além de rotular, tem que tratar. Né? Então, que aí eu acho que é uma contribuição muito boa da psicanálise. A psicanálise não dá diagnóstico, Sim, né? Não se preocupa com essa história do nome, do rótulo, sim. mas se preocupa com a saúde. Né? Então, se ele está numa situação de sofrimento, né? Se ele está numa situação de prejuízo social, isso tem que ser tratado. O que está vindo Né? daquele inconsciente? O que está ali, né? vindo daquele inconsciente? Por que aquilo está acontecendo? Como a gente vai tratar aquilo? Como a gente vai tratar a família? Né? Então, acima de tudo, tem que ter ajuda, né? Tem que buscar ajuda para além de um nome. Até a Sandra nos faz uma pergunta, vou fazer uma brincadeira com você, viu, Sandra? Ela diz assim, é possível diagnosticar em bebês recém-nascidos esse transtorno? Em bebês não, mas acho que você está ansiosa, nega, né? Porque não é possível, né? Vai ter transtorno do quê? Com a chupeta? Com a mamadeira, né? Não sabe se pega a mamadeira ou se, Como se também faz xixi, cocô? É como também a dificuldade, porque o sistema nervoso ele vai se mielinizando da cabeça para os pés. Então a criança ela saiu da mãe, mas ela ainda está encarnando, né? Ela ainda está se adaptando. Então ela tem uma série de dificuldades neurológicas, mas não porque ela é doente, mas porque ela está se formando. Sim, Por isso sim. que acidentes de percurso nesses primeiros anos de vida, primeiros momentos de vida, e até mesmo dentro intraútero, vai formatar, vai dar um hardware que vai permitir a pessoa expressar o que é possível por aquele hardware, né? E às vezes a gente fica vendo coisas em crianças que são sintomas quando ela for mais para frente, mas isso não é doença, faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. É claro que tem algumas outras doenças mais graves que você percebe, por exemplo, uma hipotonia muscular. Então você vai começar a perceber que tem alguma coisa mais grave a nível de cérebro, né? Ou como pega em outras síndromes, que o pessoal chama da síndrome do autismo, você percebe que crianças começam a desaprender coisas que já aprenderam, né? Então você começa a ver, opa, tem alguma coisa estranha aí. Tudo tem olhos de ver, né? Então não sai por aí só rotulando como fazem os americanos, né? Sim. Muito bem, TV Mundo Maior, Mundo Maior em Debate. Essa noite estamos falando de TDAH e novamente vamos fazer esse convite a você para que esteja conosco no Clube Amigos da Boa Nova, 0800 1218 38. Este clube que em breve, se Deus quiser, em 2018, nós teremos muitas novidades, mas muitas novidades mesmo para aquelas pessoas que estão conosco auxiliando nesse trabalho de regeneração do planeta. Sim, esse é um dos trabalhos que a Fundação Espírita André Luiz corajosamente aceitou fazer, contribuir para a regeneração do planeta, levando esse conhecimento libertador que estimula as criaturas a tomarem as rédeas da sua própria evolução, coloca-as na condição de protagonistas, né? A doutrina dos Espíritos nos traz uma ótima notícia, ao mesmo tempo é uma péssima notícia, não tem almoço grátis, né? Isso que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer através da TV Mundo Maior, através da Rádio Boa Nova. Então se associa ao Clube Amigos da Boa Nova, você tem desde descontos em eventos que nós
protagonizamos ou apoiamos, descontos no nosso e-commerce, do mundomaior.com.br, mas o maior desconto que você tem é ter a sua consciência tranquila por estar auxiliando na regeneração do planeta. Lígia, nas pesquisas aqui, eu vi vários relatos de pessoas, eu vi um rapaz que até, nossa, foi difícil escutar, quer dizer, não foi difícil escutar, mas é quase difícil acreditar. O camarada se formou e falou, olha, para mim foi dificílimo me formar. Ele fez uma faculdade de 4 anos em 8. Né? E eu só consegui ler de cabo a rabo um livro em toda a minha vida. A pessoa que passa por isso, ela não consegue ler um livro inteiro, assim, não consegue ter atenção para começar uma obra e até o fim, mesmo com tratamento? Consegue, acho que também tem níveis, né? Então, tem níveis de desatenção. Tem quem vai ser muito mais desatento do que os outros, né? Então, também é possível sim, né? Não só com o trabalho, mas também dependendo de que desatenção é essa que a gente está falando, é possível sim. Doutor, será que não estamos fabricando uma linha de produção em alta escala de indivíduos com TDAH? Afinal de contas, vivemos em um mundo onde nossa atenção é roubada o tempo inteiro, né? Você está no computador, pula uma mensagem de Facebook. Está no telefone, chega uma mensagem de WhatsApp. Está no cinema, lembra-se que esqueceu de pagar uma conta e corre para o smartphone para fazê-lo. Essa sociedade que não relaxa pode estar influenciando nisso? Eu acho que, como é que assim, chama isso de uma visão sincrética. O ser humano ele é capaz de ter uma visão sincrética das coisas, que é sincronizar tudo ao mesmo tempo. É possível. Porém, ainda o nosso cérebro só permite processamento linear. É claro que eu posso desenvolver esta habilidade. Não que eu vou conseguir dividir minha atenção em dois, mas acelerar a maneira pela qual eu vou captando as informações. Mais ou menos como se fosse um processador de computador, que vai aumentando a sua capacidade de processar dados. Mas é sempre um de cada vez. É sim ou não, é positivo ou é negativo, né? É o 0 ou 1, o binário, vamos dizer assim. O nosso sistema ele é binário, o físico. O espiritual não é binário. O nosso cérebro ele é linear, binário, mas nosso espírito é banda larga, né? Altíssima. E como é que eu provo isso? Por experiência própria na mediunidade. Que às vezes as pessoas perguntam para mim, mas como é que você sabe disso? Eu não tenho como explicar. Veio. Aí a pessoa pergunta, veio como? Veio digitado? Não, veio. Veio como um bolo de informação que por eu ter algumas informações já minhas guardadas, que é aquilo que o Chico fazia quando ele ia escrever poesia, que ele pedia para as pessoas encherem a cabeça dele de rima, porque ele era pouco letrado. Mas depois que ele ficava decorando umas palavras, ficava mais fácil para os espíritos ditarem para ele, ou através dele escreverem uma poesia. Então, eu acredito que o mundo hoje está ajudando as pessoas a desenvolverem, através desse processo de dispersão da atenção consciente e ativo, e não inconsciente e passivo, como pode acontecer no patológico, né, a desenvolver a sua mediunidade, a sua sensibilidade. Por isso que eu acredito que minha esposa fala muito sobre isso, sobre a 4ª revolução industrial, em que o mundo vai estar interconectado. Hoje mesmo meus colegas da faculdade mandaram como que é a distribuição do correio na China. São aqueles robozinhos de chão, sabe? Que vai andando assim, passa pela televisão, lê o código de barra, não bate um no outro, é enorme, é maior que isso aqui. Andando, depois ele vai lá e joga para um buraco a coisa. Aí depois começaram drones, já começaram os testes de entrega com drone. E aí mostraram como é que é no Brasil, né? Um correio em greve. Um cara lendo e jogando, assim, um cara lendo e jogando para lá. Isso é uma defasagem na Revolução Industrial, que está preparando os seres humanos, pela agilidade mental e por estar tirando dele funções mecânicas e repetitivas musculares, a aumentar as relações humanas, que vão ser feitas de maneira intuitiva, e não mais através de sinais nas quais eu posso manipular o outro, não é? Porque a gente se comunica, mas eu posso mentir, né? É uma coisa que a gente fala em Franco da Rocha. Quer examinar um paciente, não conversa com ele, olha de longe. Porque quando ele está na tua frente, ele disfarça. Por quê? Porque ele quer receber alta, ele não quer tomar remédio, ele quer ir embora. Claro, ele não está aprendendo. Se adiantasse isso. Isso. Mas eu acredito que num mundo onde que as coisas materiais, eu consigo, com a minha agilidade mental, me desfazer logo delas, eu consigo ter mais relações humanas, né? Não é para
separar as pessoas. A tecnologia é para juntar as pessoas. Nós temos mais uma ligação. Márcio Guarulhos, boa noite. Boa noite. Pois não, querido. Eu gostaria de saber do doutor e da moça que participa. A Lígia. Isso. Eu tenho uma história com esse diagnóstico, que eu fui diagnosticado com esse diagnóstico. Eu tive todos os problemas característicos que uma criança e um adolescente têm. E aí, com o passar do tempo, algumas dificuldades meio que se cristalizaram, como a própria falta de atenção. E aí me foi dado não cortando primeiro, mas uma espécie de adicionamento, que foi o Asperger. E, assim, eu não tenho muitas dúvidas sobre o Asperger, nem sobre o DDA. Agora, o que me intriga mesmo eu tendo Asperger, eu vejo que pessoas têm uma certa desatenção e não necessariamente DDA ou déficit de atenção e hiperatividade. Se vocês chamam agora, a ciência chama agora de TDAH no Brasil, né? Sim. O que chamavam de DDA. Ok. Então, como é que a pessoa percebe, né, quando é esse caso? Porque ele é o meu. Os remédios não foram muito bons para mim. E aí, mas mesmo assim permanece a dúvida, quer dizer, eu assim como outra pessoa, sou uma pessoa que tem uma desatenção e que não adianta tomar esse ou aquele remédio. Se você me permite, melhorando a minha pergunta, mesmo em caso de pessoas que têm um outro diagnóstico, como o Asperger, se realmente é o que me aparenta, quer dizer, a pessoa tem realmente uma desatenção. Ok, tá bom. Quer dizer, nesse caso eu teria os dois diagnósticos ainda. Eu digo, não deixei isso claro, porque depois de ter o diagnóstico mais sério, esse menos sério, entre aspas, eu não toquei mais no assunto. Tá bom, querido. Vamos ver. Vamos ver o que a gente Desculpe pode falar. A demora aí, obrigado. Imagina. Um abraço. Lígia, o que dá para falar para o nosso amigo? Ele pergunta, né, se dá para saber, né, o que é. E eu acho que o princípio sempre não só o sintoma, como a gente estava falando aqui até agora, mas a questão do sofrimento e do prejuízo social. Então, isso lhe prejudica? Isso lhe coloca numa condição de sofrimento? Eu acho que isso que tem que ser observado. Porque aí sim que ele vai lá e aí que a gente vai olhar o todo, né? Como o doutor disse, a gente olha o indivíduo, o sujeito, né? Interessa muito mais a gente falar lá, né, o João, né, o José, do que falar um TDA, né? A gente acaba colocando as pessoas numa caixinha, né? E não é esse o nosso objetivo, né? A gente poder trabalhar com esse sofrimento, com esse prejuízo social. Se tem isso, né, é nisso que a gente tem que trabalhar. Né? Acho que é o que ele tem que pensar. Lígia, como é que as pessoas podem te conhecer, acessar, enfim, página de Facebook, site, como é que é? Podem me procurar no Facebook, a gente também tem um site, a clínica tem um site, o Facebook é o Nuclaps, que está aparecendo para vocês na tela, tem o site também, que é www.nuclaps.com, e podem me procurar pelo e-mail também, que é ligia@nuclaps.com. Estou disponível para conversar, tirar dúvidas. Obrigado, Lígia, foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, de poder falar de um tema, né, que eu acho que é tão importante, tão atual, mas eu queria fechar também para que a gente pensasse que nem tudo é prejuízo, né? O doutor falou disso do lado da espiritualidade, e eu também acho que a gente tem que olhar para o lado como um todo,
né? Essas crianças, essas pessoas, elas têm seus prejuízos sociais, mas ao mesmo tempo elas trazem muito de bom para a gente, né? Eles têm uma espontaneidade muito forte, né? Uma agilidade muito importante, um afeto muito, muito interessante. E eu acho que a gente tem que valorizar isso, valorizar aquilo que o ser humano traz de melhor. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Doutor, o que a gente pode falar para as pessoas que estão nos acompanhando, estão passando pelo transtorno, de que forma que nós podemos encorajá-las a ir adiante? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né, em relação a qualquer tipo de transtorno que dizem que você tenha, né? Que na realidade de perto ninguém é muito normal, né? Vai ter um CID para você, pode ter certeza, um CID-10 para você. Mas se eu olhar você 2 momentos depois é outro CID. Então catalogar as pessoas não serve. Mas se no decorrer da sua vida você concluir, puxa, realmente eu tenho isso, como aconteceu com o nosso colega que falou, o Ricardo, falou que tem descobriram que ele tem Asperger. A dispersão da atenção faz parte dos sintomas do Asperger, né? Então, tudo bem, ele não tem TDAH exatamente, mas ele tem um distúrbio que altera a atenção. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, que certos problemas na vida da gente, inclusive as doenças, que é o nosso fermento da nossa cura, algumas doenças não é para quem quer, é só para quem pode. Então, aí você fala, rapaz, que vantagem Maria leva? Porque, olha, às vezes eu vejo pessoas com problemas o dia inteiro. Às vezes eu olho para as pessoas e falo, puxa, eu no lugar dela estava desesperado. Né? Eu, com todo o conhecimento que eu tenho de psiquiatria, de psicologia, de psicoterapia, eu não aguentaria o que ela está passando. Mas ela pode, eu não posso, né? Tanto que Deus me deu só uma vassourinha para eu poder varrer o consultório, e ela não. E ela está vivendo experiências importantes que só ela está sabendo tirar proveito. Eu não saberia. Então, eu não vou me intrometer e atrapalhar o processo dela. Posso cuidar. Evito até a palavra tratar, porque tem a impressão que eu estou doente. Não, eu estou junto com você para você cuidar da sua vida, para ela ser da melhor maneira possível. Muito bem. Obrigado, doutor, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço o convite. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos falou acerca da psicosfera. Um acúmulo de energias psíquicas que nos envolve e que é formado pela produção das nossas emanações mentais. Basta que tenhamos acesso aos índices de sofredores da psique para sabermos que a psicosfera terrena não deve ser nenhum manancial de bons pensamentos. Estamos todos a viver uma época de grande turbulência. A Terra parece estar em convulsão. Abalam-se as estruturas do velho, como se das entranhas do planeta viesse o grito de que, como está, não haverá mais de ficar. Diante desse cenário, podemos afirmar que, coletivamente, somos todos infectados pela bactéria mais potente da história humana. Enfermos e febris, somos convocados a sorver dos amargos remédios das doenças psíquicas. O conceito espírita nos afirma que doença é caminho de cura. Portanto, se doentes estamos, nos é forte alento saber que, portanto, estamos a caminho da cura. Assim, que possamos ir ao encontro das páginas do Evangelho como lenitivo para as dores da alma. Certamente que nelas não nos faltarão o norte a nos apontar Jesus e a consequente sanidade do nosso psiquismo. E se o norte é Jesus, resta nos lembrar o que nos traz um dos seus mais belos ensinamentos. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Se hoje sofremos pelo transtorno, temos a certeza de que se fizermos a nossa parte, em muito breve estaremos com superávit de atenção e de atividade no amor, na construção de tempos melhores. O Mundo Maior em Debate volta no dia 4 de novembro, às 18h30, com o tema Revista Espírita, e nós aguardamos você. Nossa gratidão, grande beijo no coração, TV Mundo Maior, levando a vida até você.